Tem gente que afirma que é arrogante alguém crer que a sua religião é certa e, em razão disso, procurar converter pessoas a ela. O que você acha desse ponto de vista? Olha, vou repetir. Ele está muito presente na sociedade. É comportamento arrogante afirmar que sua religião é certa e, por isso, procurar converter pessoas a ela. Olha, eu diria que é muito arrogante fazer uma declaração como essa. Porque imagine um pluralista, um relativista, uma pessoa de mentalidade pós-moderna declarando esse tipo de coisa. Ora, ele está sendo arrogante ao afirmar que a sua religião é a certa. Antônio, mas isso não é religião, ele não está orando nenhum Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele está defendendo na arena pública o que nem todos enxergam, o que é salto de fé, que não pode ser comprovado empiricamente. Então, esse pluralista, esse relativista, sabe, seria o único ser humano a ver as coisas de um ponto de vista privilegiado e, por isso, em condição de dizer que a sua visão de mundo é a correta, que ela é fruto, sabe, do desenvolvimento intelectual da humanidade. É o ápice desse desenvolvimento, o pluralismo, o relativismo, a mentalidade pós-moderna, e que por isso ele é livre para tentar converter pessoas à sua visão relativista e pluralista de mundo, que ele julga que, por mais absurda que a ideia seja, e Nietzsche já o provou, sabe, que ela é boa para a democracia, para a concórdia entre os povos, para a harmonia social, o que é um devaneio. Que Nietzsche foi quem botou o dedo na ferida, vocês romperam com o cristianismo. E agora tenham peito para levar às suas conclusões lógicas a decisão que vocês tomaram, o que vocês estão ensinando. Sabe, com base em que vocês defendem os seus valores morais? Sabe, qual é o fundamento, sabe, da sua visão de mundo? Sabe, o que os leva, sabe, a afirmar a dignidade humana? Tudo isso é salto de fé. É alguma coisa que, insisto, não pode ser provada empiricamente. Então, quando outros também declaram isso é etnocentrismo. É etnocentrismo árabe ou ocidental, dizer que o islamismo ou o cristianismo são a pura expressão da verdade religiosa. Ora, o mesmo pode ser dito para o europeu cético, relativista, pluralista. Ele está tendo uma visão etnocêntrica. Ele está falando a partir daquilo que ele herdou da cultura europeia e procurando espalhar pelo planeta aquilo que nem todos entendem, nem todos reconhecem, nem todos aceitam, e por bons motivos. Então, é importante que consideremos o fato de que o exclusivismo é inerente às ideologias políticas, às metanarrativas, às correntes filosóficas e às religiões. Ora, tente entrar num partido comunista defendendo a economia de mercado. É um nonsense completo. Sendo assim, os cristãos insistem no fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vê ao Pai senão por ele. Os cristãos, olha, quando eles são acusados de exclusivismo, os cristãos
ouvem a acusação e são movidos a dizer: eu não tenho alternativa. Foi isso que eu herdei de Cristo e eu tenho bons motivos para crer na sua mensagem. Eu não conheço ninguém mais amável, mais excelente, que tenha falado com mais clareza e tratado das questões mais sérias da humanidade. E ele falou que ele era a luz do mundo. Sabe? E no Evangelho de João, há um registro, sabe, de que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, revela Deus tal como ele é e o faz de modo gracioso, removendo da relação da criatura com o Criador o pânico e as tentativas bizarras de comprar o amor divino. O cristianismo não tem como objetivo inviabilizar a felicidade humana a fim de que o ser humano seja salvo. O cristianismo não tem problema com desejo. Está lá o Salmo 37, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Os cristãos não têm problema. O problema que os cristãos têm com a felicidade, com o anelo por ser feliz, é quando esse conceito de felicidade é mera expressão dos caprichos humanos. Quando esse conteúdo, quando essa palavra felicidade não vem acompanhada do conteúdo que o evangelho lhe empresta, que um evangelho que desconhece felicidade sem resposta para o enigma da morte, sem perdão de pecados, sem que o ser humano tenha no cosmos um ser todo-poderoso, infinito em amor. Porque a partir do momento que ele considerar o fato de que há um ser pessoal, todo-poderoso, infinito em amor, ele encontra um pastor. Ele encontra alguém interessado pelo seu bem-estar e poderoso para impedir que os adversários da felicidade humana destruam essa mesma felicidade. Então, veja, tal como liberais, marxistas, muçulmanos, os cristãos são exclusivistas. Eles declaram que Deus se revelou à humanidade por meio das Sagradas Escrituras e, em especial, na vida de Jesus, o único Filho de Deus. Agora, preste atenção. É muito importante que você entenda que os cristãos, nem por isso, são movidos a dizer que estão sempre certos quando interpretam a mensagem do Evangelho. Que eles não são passíveis de cometer erros. Os cristãos, apesar desse exclusivismo, estão abertos para aprender com os que estão do lado de fora. Embora esse exclusivismo inerente a todas as correntes de pensamento esteja presente no cristianismo, os cristãos mantêm um diálogo constante com os demais campos de conhecimento e assim desenvolvendo sua fé e abertos para reinterpretarem a sua interpretação da Bíblia, caso recebam luz dos demais campos de conhecimento. Veja, os cristãos são exclusivistas, mas do ponto de vista do seu projeto de organização social, eles são profundamente inclusivistas. Porque é um exclusivismo que não tolera cruzada, santa inquisição. Aí talvez você esteja dizendo, mas tudo isso fez parte da história da sua fé. Ora, fez sim, parte da história da minha fé. Mas do ponto de vista da sua corrupção presente na vida daqueles que estavam dentro da instituição, mas que nunca se converteram.
Isso é a mesma coisa que você pegar o marxismo in totum e dizer o seguinte: Stalin ou Mao Tse-tung, sabe, aplicaram com exatidão tudo aquilo que Karl Marx ensinava. Olha, eu não sou marxista, embora tenha admiração por muito daquilo que eu encontro nos escritos de Marx. Mas as minhas divergências são profundas, especialmente quando ele trata de se comportar como filósofo e apresentar uma visão de mundo e negar o cristianismo. Agora, dizer que o stalinismo marxista é a pura expressão do pensamento de Karl Marx, eu considero tão ofensivo para o marxista que conhece a sua ideologia, quanto é para mim dizer que a Santa Inquisição, que as cruzadas, as guerras religiosas são a pura manifestação dos ideais cristãos. Então, tudo isso para dizer o seguinte: insistimos em dizer que duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. A nossa razão exige que a gente faça uma opção, e nós fizemos uma opção por Cristo. Somos exclusivistas, mas jamais dispostos, a partir desse exclusivismo, impedir que quem diverge de nós viva na sociedade. Não tem o direito a voto, a construir os seus templos, ou a divulgar as suas ideias anticristãs. Então, é um exclusivismo que não impede as pessoas de viver, que não encontra na mensagem de Cristo motivo para punir criminalmente os hereges, aqueles que são considerados como desviantes do ponto de vista da doutrina. Agora, por que, se você me perguntasse, por que esse exclusivismo, Antônio? E por que você tenta converter pessoas? Olha, vou te dizer, essa pergunta é coisa de você... Na verdade é o seguinte, toda essa série tem como objetivo responder essas duas perguntas. Por que sou cristão? E por que quero que pessoas se tornem cristãs? Então, é interessante esse ponto. O cristianismo, para quem está do lado de fora, é a coisa mais irracional. Para os que estão do lado de dentro, é o que de mais racional existe. E apesar de eu estar nessa série fazendo um trabalho apologético, de defesa da fé cristã, eu não acredito em conversão mediante assim um encadeamento de ideias, de um raciocínio filosófico extenso, de modo que, por meio de um pensamento linear altissimamente complexo, ao qual a lavadeira, o pedreiro, o sapateiro não tem acesso, só os privilegiados, só os que fizeram curso de filosofia, sabe? Eu não acredito que as pessoas se convertam assim, não acredito que é dessa forma que uma pessoa se torna cristã. Na verdade, pelo cristianismo, as coisas do espírito são loucuras para o homem natural, para o ser humano tal como ele é por natureza. E essas coisas se discernem espiritualmente. O cristianismo acredita que, como o nosso coração desaprendeu a amar, esse desamor transformado em egoísmo, quer dizer, fruto do egoísmo, consequência do egoísmo, ele perverte todas as nossas análises racionais. E por isso nós precisamos nascer de novo. E o que acontece
Esse é o testemunho universal, sabe? A mensagem é pregada e você tem uma experiência estética, você tem uma experiência com belo, você tem um convencimento do Espírito Santo. A coisa se torna profundamente racional. Mas, como diz Jonathan Edwards, o argumento que convence é um só. É a beleza estonteante de Deus revelada em Jesus Cristo e, em especial, na cruz. Quando ali ele dá sua vida por nós. Que eu vou morrer pregando isso. Então, por isso eu sou cristão. Se você me perguntar por que eu prego o evangelho, porque eu quero converter pessoas. Ora, meu Deus, é assim que eu ajo nas demais áreas da minha vida. Eu descubro que uma coisa é boa para mim e quando eu vejo algo que resolveu um problema na minha vida, eu passo adiante para aqueles que estão enfrentando o mesmo problema que um dia eu enfrentei que foi resolvido. Ora, eu cheguei à conclusão que o Criador é doce, é Pai. Conheci a apaixonante figura de Jesus Cristo. Provei do poder libertador da sua mensagem. Deus, encontrei nessa fé o que hoje preserva a minha sanidade mental. Eu não sou mais um menino pregador, eu comecei a pregar com 20 anos. Hoje eu tenho 62 anos, 42 de vida cristã. E o que eu vi dos 20 aos 62 é coisa de enlouquecer qualquer ser humano. O que eu vi na África, quando me deparei com pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. O que eu vi nas favelas do Rio de Janeiro, com meninos e meninas morrendo por bala perdida. Os descaminhos da própria igreja, que é alguma coisa que me perturba profundamente, como que a instituição pode transformar algo tão lindo numa coisa tão horrorosa. Os dramas pessoais que eu vivi, perda de pai, perda de mãe, mais recentemente a perda de um sobrinho, em fevereiro agora, que era um filho para mim, filho do meu irmão. Não saberia dar conta, eu não saberia dar conta da minha vida sem essa esperança. Conheci um Deus, conforme acabei de experimentar hoje, eu acordei com minha consciência pesada por julgar que no dia anterior eu tinha feito algo que havia desagradado a Deus. Que maravilha! Falar com ele abertamente sobre o meu triste testemunho e receber o seu abraço. Então é claro que eu quero converter pessoas, porque eu sei o que significa você no sofrimento não encontrar ninguém no universo para o consolar. E todos nós sabemos daquela espécie de sofrimento que nenhum ser humano é capaz de nos socorrer, a fim de remover a dor do nosso coração. Agora, nós sabemos também daqueles que conquistaram tudo na vida, que foram preservados dos infortúnios que atingem milhões de pessoas, bilhões de seres humanos, e que, contudo, vivem num vácuo de alma pavoroso. O que nos chama a atenção no Antigo Testamento é a Bíblia apresentar dois personagens que viveram vidas opostas e que conheceram de modos diferentes a miséria humana. Um é Jó. Perdeu saúde, perdeu suas posses, perdeu sua família. Sofreu horrivelmente. Ali ele teve contato com a miséria humana. E o outro foi Salomão. Rico, famoso pelo seu conhecimento, sexo à vontade, rei, e que, contudo, deixou o seguinte registro:
da sua experiência com a fartura. A vida debaixo do sol é vaidade. Correr atrás do vento. Então, por isso eu prego o Evangelho. Prego o Evangelho porque eu não encontro nada que melhor corresponda às demandas do espírito humano. E o que eu espero é que nessa mensagem você comece por não considerar esse ponto de vista como arrogante. Faz parte dos sistemas de pensamento esse exclusivismo, das ideologias políticas. Olha o debate nas redes sociais. São visões de mundo bastante exclusivas. Olha a disputa direita e esquerda. E os cristãos estão dizendo que conheceram a verdade, que essa verdade é Cristo. Isso não é arrogante, todos o fazem. O que nós precisamos procurar responder é o seguinte: qual desses sistemas de pensamento exclusivistas estimulam os seus seguidores a se comportarem da forma mais inclusivista possível, a ponto de o seu exclusivismo não representar o esgarçamento das relações sociais. Estou certo que o cristianismo, apesar do seu exclusivismo, ele promove a harmonia entre os seres humanos. Olha, eu tenho um pedido a lhe apresentar. É constrangedor, eu tenho muita dificuldade de tratar desse tema. Mas eu estou aqui para solicitar o seu apoio financeiro ao meu trabalho. Você tem afinidade intelectual comigo. Nós pensamos de modo parecido. E você sabe que a opção que nós fizemos não foi fácil. Nós não somos maioria no país. E esse meu Ministério de Ensino, ele não é bancado por nenhuma grande instituição. Sabe? Eu dependo da ajuda de pessoas que têm essa afinidade intelectual cristã comigo. Então eu peço que você colabore, ajudando-me, portanto, a bancar esse programa. Sabe? Quer dizer, o meu trabalho nas redes sociais, e ampliá-lo, espalhá-lo, e fazer com que ele cresça em excelência. Você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é se tornando membro do meu canal de YouTube. A segunda é enviando sua contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. E a terceira é você fazer parte da plataforma Apoie-se, eu acho, ou Apoie, tá bom? Que é uma plataforma que tem como objetivo ajudar pessoas a canalizarem recursos para projetos nos quais elas acreditam. Em fazendo assim, você vai viabilizar um sonho de espalhar o Evangelho pelo país, ajudar as pessoas a conhecerem a sua beleza e suas implicações práticas para os mais diferentes departamentos da vida.